E o processo de campanha para as eleições do Conselho Tutelar aqui do município de Piranhas já está acontecendo. 8 candidatas estão aí pedindo o voto dos piranhenses para a eleição, para a votação do próximo dia 1º de outubro. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui a Sebastiana Moraes, ela que é auxiliar social, também a Alana, que já esteve aqui com a gente em outros momentos, ela é secretária adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está aí sempre aqui com a gente trazendo informações relevantes e importantes. Esse ano se faz muito importante essa entrevista porque tivemos mudanças. Antes se votava em 5 candidatos, agora aqui em Piranhas vai se votar em apenas um candidato, no caso, candidata, que nós temos apenas mulheres candidatas ao Conselho Tutelar aqui no nosso município. Também essa dificuldade que foi esse ano para a questão das candidaturas, as regras mudaram, a gente até divulgou aqui no nosso jornal A Voz do Povo, de maneira, avalio eu, bastante acertada, se exige mais qualificação e capacidade aí dos candidatos para exercerem essa função tão importante que é a de conselheiro tutelar. Mas já vamos começar com a conversa aqui com a Alana, também com a Sebastiana, para a gente falar dessas informações. Alana, bem-vinda ao nosso jornal A Voz do Povo mais uma vez, para a gente estar informando a nossa comunidade, nessa eleição, pelo menos aí na organização de vocês, não foi muito fácil, com mudanças de regra, com dificuldades aí para a formação também do número de candidatos, mas enfim, deu tudo certo, a eleição agora vai acontecer. Alana, bem-vinda. Boa tarde, Jota, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Jota, pelo espaço aqui cedido a nós. Boa tarde a todos os ouvintes também. Em nome do nosso prefeito Chicão, nossa gestora e primeira-dama Maísa Leles, e também em nome do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que nós temos como presidente a Ládia Cardoso, nós gostaríamos de agradecer aqui pelo espaço. Alana, antes da gente falar especificamente sobre a eleição, vocês tiveram alguns desafios, estiveram aqui no jornal, inclusive, chamando para a eleição, as candidaturas apareceram em um número menor, justamente pelas mudanças que foram realizadas, com mais exigência, com mais capacitação que essas candidatas precisaram ter para colocar os seus nomes à disposição. Chegou a 10 o número. Depois aconteceram 2 desistências, houve todo um trabalho ali até junto ao Ministério Público para que a eleição tivesse continuidade, Enfim, mas deu tudo certo, Alana? Isso mesmo, Jota. Teve as inscrições, foram divulgadas aqui na rádio, até mesmo carro de som na rua, nas redes sociais, e tivemos as 10 inscrições, que é a quantidade mínima, que tem que ter, porque são 5 que vão ser empossadas e 5 suplentes. Porém, nós tivemos as 10 inscrições, mas tivemos 2 desistências. E procuramos o órgão, que é o órgão fiscalizador, o Ministério Público, onde o mesmo nos recomendou que seguisse com o trâmite da eleição, que também tem todo um prazo que tem que obedecer. A gente não pode parar já foi prorrogada as inscrições na época, então a gente não poderia parar com o processo eleitoral. Alana, quem estava procurando vocês ali para se inscrever, quais foram as principais dificuldades que aquelas pessoas que queriam e não puderam se inscrever disseram para vocês? Realmente a falta de experiência nessa área social, que foi o maior causador na avaliação de vocês por esse número mais reduzido de candidatos, Isso mesmo, Jota. A maior dificuldade ali das pessoas que procuravam para se inscrever era a questão da experiência, porque tinha que declarar a experiência com criança e adolescente, de alguma forma ter trabalhado já juntamente com esse público. Então, uma das dificuldades foi essa mesmo, a experiência. Nós estamos aqui com a Sebastiana Moraes também para conversar com a gente. Eu peço a você, Sebastiana, que até fale mais próximo. Esse microfone não é como o da Alana aqui, é preciso ser um pouquinho mais perto, para falar que mesmo diante de tantas dificuldades, vários nomes aí de relevância foram colocados para essa disputa. Eu gostaria que você até começasse a sua parte falando dessas candidatas, a gente colocar aqui até o número delas, quem se propôs a realizar esse trabalho tão importante que é de conselheira tutelar. Bem-vinda, Sebastiana. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus por dar a oportunidade de estarmos aqui e vou falar sobre as candidatas que estão pleiteando essa missão, que eu sinto que é uma missão, é a missão de Deus. A Abelardia Silva Gonçalves, com o número 101, Franciene Duarte Soares, com o número 102, Giane Silva Oliveira Claudino, com o número 103,
Helena da Silva Santos, com o número 104. Ivane Alves Vilela, com o número 105. Leudes Postilho Bueno Nascimento, com o número 106. Camila Garcia Silva, com o número 107. E Valéria Rezende Silva, com o número 108. Essas são as pré-candidatas. Alana, e teve... Agora sim, meu microfone estava desligado. Alana, teve uma mudança esse ano. O pessoal aqui de Piranhas estava acostumado a votar em 5 candidatas de uma vez só, né? E agora não, vai ser apenas um candidato que vai poder votar. Como é que foi essa mudança? Foi uma portaria? Foi uma resolução? Como é que se deu aí essa mudança, Alana? Isso mesmo, Jota. É de acordo com a resolução 231 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Conforme essa resolução, ela estabeleceu o voto uninominal, que vai poder votar somente uma candidata. E nós não temos previsão legal para que houvesse alteração. Então, ficou estabelecido o voto uninominal aqui no nosso município. E a gente já começou a falar diretamente sobre a votação. Uma novidade, a gente até deu essa notícia aqui no jornal anteriormente, que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai disponibilizar esse ano urnas eletrônicas para votação. Aqui em Piranhas também vai acontecer. E já aproveita, Alana, e conta pra gente como é que vai ser esse dia de votação, esses pontos de votação, para a comunidade já ir se preparando. Apesar de não ser um voto obrigatório, é muito importante a participação da comunidade, né? Isso mesmo. Então, a eleição do Conselho Tutelar vai acontecer no dia 1º de outubro. Nós estamos aqui querendo convidar toda a comunidade para participar, para ir lá dar o seu voto, né, nesse importante órgão que é o Conselho Tutelar, que tem como missão garantir os direitos da criança e adolescente. Então, a gente convida a todos, como o Jota falou, é facultativo, mas seria muito importante a participação da comunidade. A eleição vai ser no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, né, o dia todo aí, e vai ter 3 pontos de votação. No Gersina Teixeira foram disponibilizadas 5 urnas, no antigo Joaquim Francisco, que atualmente é o Sebastião José de Faria, 2 urnas, no Colégio Estadual Magalhães Seixas, 4 urnas. Então, o total aí de 11 urnas que foi disponibilizado, que o TSE disponibilizou para a eleição do Conselho Tutelar esse ano. Alana, em relação às pessoas que podem votar, é preciso estar regularizado na Justiça Eleitoral? Apresenta título de eleitor? Quais são as regras aí para as pessoas que vão votar, Alana? Sim, é preciso estar regular, né? O seu domicílio eleitoral, a partir de 16 anos, já está apto para votação. E de acordo com o domicílio eleitoral. O TSE, ele vai estar divulgando, né, de acordo com a ordem alfabética, o local de votação. Sim. E aí as pessoas precisam ficar atentas a essas regras, inclusive em relação a pedir voto. É a mesma regra de uma eleição convencional, Alana, em relação ali a não poder pedir voto na porta dos locais? Como é que é essa questão das regras no dia da votação? Sim, não pode pedir voto em locais públicos, né? É proibido, pode até correr o risco de cassação, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado. A campanha está acontecendo, inclusive vai estar aberta aqui na rádio, né, Jota? Os candidatos que desejar vir aqui expor os objetivos, né? Qual que é as responsabilidades do conselheiro tutelar, vai estar aberto aqui, mas tem que ter todo o cuidado durante a campanha, né? Em ambiente público, o órgão público não pode estar pedindo voto. Essa eleição, Alana, é organizada por quem? É pelo conselho? É pela secretaria? Quem organiza aqui no âmbito local essa eleição? É organizada por meio do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que a presidente é a Ládia Cardoso, e o CMDCA, ele faz parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né? É da pasta da área social. E a eleição, todo o trâmite é desenvolvido pelo CMDCA, acompanhado também tem um órgão fiscalizador, que é o Ministério Público, né, que está sempre acompanhando todo o processo eleitoral. O resultado sai no mesmo dia da votação, Alana? Como é que é isso? E em relação à posse também, é do ano que vem? É como seria uma eleição aí para vereador, é isso? Isso, eu até trouxe aqui, Jota, a resolução do CONANDA, se você me permitir. Fique à vontade. Igual a gente falou, o voto é uninominal e facultativo, né? E a fiscalização é por conta do Ministério Público. A posse dos conselheiros tutelares será no dia 10 de janeiro do ano que vem.
Os 5 candidatos mais votados, eles serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sim. Então, o mandato é de 4 anos. Tem esse diferencial, né, Alana, que o prefeito, ele através do decreto, ele nomeia essas pessoas mais votadas, né? Isso mesmo. E com um diferencial nessa eleição agora, que nós teremos apenas 3 suplentes, geralmente é um suplente para cada eleito, mas devido ao número de candidaturas, apenas 3 suplentes dessa vez, né? Isso mesmo, dessa vez teremos 3 suplentes. E o suplente é importante, nesse mandato agora tivemos substituição, inclusive, né, Alana? Sim. Quem fica suplente tem que estar sempre atento. Isso mesmo, porque o suplente é muito importante, por a questão de férias, né, que sempre está ali substituindo o conselheiro tutelar efetivo. Então, dessa vez, seremos apenas 3 suplentes devido às inscrições, né, não ter atingido. Ô, Sebastiana, é importante chamar, né, essas pessoas para participarem. Um momento importante da democracia, o Conselho Tutelar, eu faço muita questão de trazer aqui conselheiros, trazer essas informações, porque por se tratar de crianças e adolescentes, não há muita divulgação, porque é preciso preservar a identidade dessas crianças, dessas famílias em vulnerabilidade. Mas é um trabalho diário, um trabalho muito bonito e importante aqui na cidade, e participar dessa escolha é fundamental, né? Inclusive, há alguma informação a mais que você queira acrescentar aí, Sebastião? Não, assim, a gente pede à sociedade, à população, para estar aí no dia 1º de outubro, votar, porque é de suma importância essa votação para esses conselheiros. E quanto mais pessoas votar, está fortalecendo mais o nosso município. Obrigado, Sebastiana. Algo a mais, Alana, para acrescentar aí nas informações que você trouxe? A gente vai estar divulgando, e antes da Alana finalizar, quero até falar para todas as candidatas que estão aí nos ouvindo, o espaço, eu já disse para a Alana e a equipe já informou também para eles, todos que quiserem participar aqui do nosso jornal, ou gravado, ou ao vivo, para trazer as suas intenções, fiquem à vontade, viu? A gente já deu esse espaço aqui em outros anos, outras eleições, e se repete agora, o espaço vai estar aberto igualmente para todas participarem aqui. Existem pessoas de vários perfis, né? Uns gostam de falar mais, outros menos, mas o espaço vai estar aberto aqui para todos. Viu, Alana? Eu agradeço pela presença. Sempre que há informação relevante na área social para trazer, você está aqui com a gente. Agradecemos muito. Algo a mais que queira acrescentar? Somente agradecer também ao Jota, todos os ouvintes, e convidar mesmo a comunidade, reforçar o convite, né? Para dia 1º de outubro, tá indo lá exercer o seu papel de cidadão. Sabemos que é facultativo, mas é muito importante, porque, como foi falado, é um órgão que ele trabalha com os direitos da criança e adolescente. Então, é um órgão que tem extrema importância na nossa comunidade. Então, reforçar para todos, 1º de outubro, ir lá participar da eleição do Conselho Tutelar. Recado dado aí pela Alana, pela Sebastiana também. Então, dando o serviço aqui, pessoal, em resumo. Dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Os documentos apresentados como uma eleição convencional aí para vereador, para prefeito, é preciso apresentar título eleitoral, né, tá com tudo em dia, regularizado na Justiça Eleitoral. Por exemplo, se você é de outro município, não pode votar, né, na eleição do Conselho Tutelar aqui. Então vá aí com os seus documentos e participe. Nós estaremos trazendo mais esclarecimentos até a proximidade da eleição, estaremos realizando essa cobertura aqui, trazendo essa divulgação para você, caso alguma dúvida tenha ficado. Nós voltaremos a abordar esse tema, mas já vai se preparando aí, acompanhando a campanha, né, nas redes sociais. As candidatas têm usado bastante. Peço à produção agora, inclusive, para quem está no YouTube, que coloque aí a imagem, a arte que a gente preparou, justamente com essas imagens das candidatas, viu? Quem está no YouTube agora, se você não está apenas no rádio, vai lá para o YouTube, tem a foto lá com o número de todas as candidatas, das 8 candidatas, apenas mulheres, né, se propuseram a estar nessa missão de ser conselheira tutelar. Então veja aí, printe essa tela, dê uma olhada nos nomes, dê uma pesquisada, né, nessas candidatas e escolha a melhor opção, já que desta vez apenas um voto. A gente até estava conversando em off aqui, que algumas cidades, alguns municípios têm a possibilidade de votar em mais de uma candidata, mas isso, a Alana explicava pra gente aqui em off, que depende da legislação municipal. Em alguns casos, onde há uma legislação própria, por exemplo, há municípios aqui na região que podem votar em 5 candidatas, outros apenas 3 candidatas e também casos como o de Piranhas, apenas a votação em um candidato, dependendo da legislação local, dependendo da legislação do próprio município, né? No caso aqui de Piranhas, como disse a Alana, a gente não tem amparo
legal para votar em mais de uma candidata, então, no nosso caso, apenas um voto você vai dar lá na urna eletrônica, inclusive, para facilitar ainda mais a votação e agilizar também a divulgação dos resultados. E a Rádio Satélite vai estar acompanhando atentamente para trazer o resultado aqui no dia da eleição. A gente sempre faz uma cobertura para trazer informação para você e não vai ser diferente nesse ano, ok?